Fala nação, tudo na paz? Hoje o canal Fla da Aldeia vai trazer um vídeo muito interessante do canal Jovem Pan Esportes sobre Flamengo e São Paulo, estreia do Brasileirão 2026. Bora pro vídeo. Jorginho e Arrascaeta de volta ao Flamengo para o jogo contra o São Paulo, né? A gente vai falar da chegada do Rafinha, novo coordenador de futebol. São os dois caras do time, né? Eu acho que isso ninguém discute. Claro que a defesa se tornou muito equilibrada no ano passado e é um ponto muito positivo para o Flamengo. Claro que o Pedro é um grande centroavante. Agora, os dois pilares do Flamengo, quem faz o Flamengo jogar, para mim, é o Léo Ortiz saindo jogando ali, que sai jogando muito bem, e até o Rossi, Jorginho e Arrascaeta, para fazer a bola chegar redonda no ataque. Qual o peso da volta desses dois, Bruno, que nitidamente foram poupados para as competições mais importantes? E outra, é um São Paulo numa crise, jogando no Morumbi, em casa. Será que a gente vai ter o Morumbi cheio? E outra, Flamengo deixa de ser favorito pelo São Paulo estar em casa, mesmo com a volta desses dois grandes jogadores? Bom, o Flamengo está começando a temporada, fez só 2 jogos com seu time titular ou profissional, mesclando de um jogo para o outro. Então ele está num começo de temporada, isso não vai estar voando ainda. O Flamengo é um time melhor que o São Paulo, claro, mas o Flamengo vai estar voltando aos poucos. Esses dois, Jorginho e Arrascaeta, que são sim os dois melhores do time, os dois que desequilibram. O Arrascaeta é o cara que faz gol, né? Acho que desde a temporada passada ele tem a função, ele é o cara que faz os gols, ele é o artilheiro, ele é um cara que joga cada vez mais perto do gol. E o Jorginho é um cara que dá muita qualidade, é um cara que organiza, que dita ritmo, e eles vão estar no primeiro jogo deles. O calendário que puxa o brasileiro para o final de janeiro. Então o Flamengo ele vai ter agora o seu primeiro jogo realmente importante na temporada, é esse aí, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está numa crise enorme, né? O São Paulo, apesar de ser início de ano, já está numa situação em que a confiança está baixa, em que o time está pressionado. Não é fácil, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que, por mais que você tenha dinheiro, que você tenha jogadores melhores, quase todo jogo fora de casa é um jogo difícil. Pegar São Paulo e Flamengo mesmo. Em 2024, o São Paulo ganhou do Flamengo no Morumbi. Em 2025, o jogo foi na Vila Belmiro, o mando do São Paulo. Foi empate. Não é fácil você chegar no Morumbi e ganhar do São Paulo. E eu não digo só do São Paulo, até com times que não tem o tamanho do São Paulo, é jogo duro. O Flamengo, ano passado, foi campeão. Ele foi jogar 2 vezes em Fortaleza, né? Contra o Ceará e contra o Fortaleza. Os dois foram rebaixados. O Flamengo fez 1 ponto em Fortaleza contra os dois. Ele empata com o Ceará e perde para o Fortaleza. Então é um campeonato que quase todo jogo fora de casa ele é bem complicado. Então o Flamengo eu acho até que tem um favoritismo porque é um time melhor, mas ele não está voando, ele está em pré-temporada praticamente e o São Paulo vai tentar jogar tudo. O São Paulo fica nessa, né? Ele corre risco no Paulista, o que vai fazer? Eu acho que o brasileiro tem que ser prioridade, independente da situação no Paulista. Acho que o São Paulo tem que jogar esse jogo com o seu melhor, dar o seu melhor, é o jogo mais importante em relação ao que o São Paulo tem agora. Então é um jogo, para mim, duro. Flamengo favorito, mas jogo difícil. Jogar com o São Paulo no Morumbi, independente do momento, é um jogo duro. E como eu falei, nos últimos 2 anos o Flamengo não ganhou do São Paulo aqui. Mas sem dúvida que o Flamengo é melhor e está mais tranquilo. O São Paulo já consegue estar numa pressão enorme com menos de 1 mês de temporada. Tá, calma aí, olha só. O Flamengo não ganhou lá, tudo bem, não ganhamos. Mas o último jogo contra o São Paulo no Morumbi foi 2-2 o jogo, terminou 2-2. A gente estava ganhando de 2-1, pressionando, jogando melhor que o São Paulo. E o Plata simplesmente acerta a perna de um jogador do São Paulo e é expulso. Se não fosse aquela expulsão, tudo bem, futebol, né? Se isso, se aquilo. Mas a gente não ganhou por detalhe, por estupidez, aliás. Por um detalhe de uma estupidez do Plata ter sido expulso no lance bizarro. Muito infantil. O cara tava no ataque, foi pressionar, fez uma falta e foi expulso. Pelo amor de Deus, cara. Fora isso, o Flamengo jogou muito, mas muito melhor do que o São Paulo. Antes da gente falar dessa chegada do Rafinha, né, Mauro? Até para esse jogo contra o Flamengo, o Rafinha conhece muito bem o Flamengo. Arrascaeta e Jorginho de volta. Qual o peso desses dois jogadores? E outra, foi a decisão acertada do Felipe Luiz, né? Até porque nenhum dos dois é tão forte fisicamente.
Eles são jogadores que muitas vezes precisam ser poupados, coisa que o Arrascaeta contrariou no último ano, né? Foi impressionante o quanto de jogos que o Arrascaeta jogou e o quanto ele foi decisivo, a melhor temporada do Arrascaeta na carreira, eu acho que tanto pelo Flamengo quanto pelo Cruzeiro. Agora, foi a decisão certa, Mauro, deixar esses dois caras que são os caras do time para o Brasileirão e para a Libertadores, e o que esperar desse Flamengo contra o São Paulo e do São Paulo, né, que vive uma crise contra o Flamengo no Morumbi, Mauro. Eu estou vendo aqui, acabou de sair a lista de relacionados do Flamengo e estão lá, Jorginho e também o Arrascaeta, os dois nomes estão aqui. Alexandre, André, Ayrton Lucas também, que não tinha ficado à disposição, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, goleiro, Emerson Royal, Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro Plata, Rossi, Samuel Lino e Vitão. Então, eu acho que o Flamengo amanhã vai com o que é o seu time titular hoje. Acho que é isso. Com uma possível mudança na zaga. O Léo Ortiz muito mal, errando muito passe no domingo, né? Inclusive o gol do Fluminense primeiro nasce de um dos muitos erros que ele cometeu de passe na saída de bola. Eu estou acreditando que o Vitão possa formar a zaga nesse jogo ao lado do Léo Pereira. Jogou as partidas iniciais, foi até bem. E o Léo Ortiz talvez precise de um pouco mais de treinamento e tal, enfim, não sei, é só um palpite. E aí seria Rossi, Varela, Léo Pereira e um desses dois zagueiros, Vitão, Léo Ortiz. Danilo ainda não está à disposição, né? Estou até olhando aqui, o nome dele não está aqui de fato, não está de volta. Como esperado, Alexandre, que fez aniversário, Pulga, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Lino Cebolinha. Eu acho que esse vai ser o time amanhã, que na minha visão é o time titular do Felipe Luiz hoje, com exceção do Léo Ortiz, caso não jogue. E na ponta esquerda o titular é o Lino, mas o Cebolinha entrou bem no jogo, pode ser que ele tente dar uma oportunidade. Embora seja muito difícil prever os times que o Felipe escala, que ele muda muito. E ele vai pensar, embora ele não fale isso, eu tenho certeza que ele vai pensar nos jogos de domingo também. E vai analisar. Tem essa semana, tem esses dois jogos, o São Paulo agora, o domingo no Corinthians, pela Supercopa, e analisar a situação dos jogadores para fazer as escolhas, como deve ser, né? É claro que também questão de minutagem, tudo pode afetar. Ele pode eventualmente colocar alguém aí no banco para entrar no segundo tempo, porque não aguenta mais do que 30, 40 minutos. Isso também pode ocorrer. Mas se todo mundo estiver em condições normais, eu imagino que esse seja o time, algo próximo disso. E, Mauro, acha o Flamengo favorito, mesmo no Morumbi? Sim. Acho que sim. É um Flamengo que vai para a sua prioridade agora, que é o Campeonato Brasileiro, saiu um pouco do planejamento no Campeonato Carioca. É bom para o São Paulo pegar o Flamengo no começo do campeonato, porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, até o Cruzeiro, que são aí os superpoderosos agora do futebol brasileiro, não estão num ritmo avassalador ainda. Ou seja, é melhor para o São Paulo começar o Brasileiro pegando um Flamengo ainda meio sem ritmo, ou não, ou já é péssimo começar o campeonato pegando um bicho-papão, podendo levar uma pancada em casa. E claro, sobre a volta do Arrascaeta e do Jorginho aí para o Flamengo, que ainda não jogaram nesse ano, Piper. No atual momento, eu não sei o que seria melhor para o São Paulo. Aliás, eu nem sei o que não é pior para o São Paulo, né? Na fase que o São Paulo está. Veja, o São Paulo é um clube que está dividido, ele se enrolou no Campeonato Paulista, ele tem que fazer pontos nesses 3 jogos. É óbvio que não vai cair, o São Paulo vai jogar 2 vezes no Morumbi, vai sair só contra a Ponte Preta, que é o pior time do campeonato, ele vai pontuar. Mas, na verdade, hoje, disputadas 5 de 8 rodadas, São Paulo é o 14º. Ele supera o 15º no desempate, por conta do número de vitórias. E aí vem a grande questão. São Paulo vai jogar no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo com aquilo que ele tem de melhor, ou vai poupar porque se sente na obrigação de pontuar para o Campeonato Paulista? Eu não sei. O Flamengo certamente ele vai jogar o Campeonato Brasileiro com o que ele tem de melhor. Pelo menos ele julga que seja o que está em melhores condições agora. São Paulo eu tenho dúvida. Em condições normais, janeiro seria o mês em que a distância do Flamengo para o São Paulo seria a menor durante o ano todo. Todo mundo voltando de férias, todo mundo treinou pouco. Então esse é o momento em que ainda não deu para todo mundo, obviamente, atingir
o seu auge, o seu máximo. Então, por conta disso, essas diferenças elas se encurtam. E não é em relação a São Paulo e Flamengo, é todo mundo. Esse é o momento em que um monte de time de Série A perde para time de Série C. A gente vê em todos os estaduais isso. Normal, e não é porque o jogador está relaxado, de corpo humano. Não, é normal. Quando todo mundo está ainda longe da sua melhor forma, as diferenças técnicas e até físicas, elas ficam menores. Então isso vale também para São Paulo e Flamengo. Só que, qual vai ser o São Paulo? É o São Paulo que vai jogar com força máxima ou é o São Paulo que vai poupar porque, puxa vida, temos que sair da situação incômoda no Campeonato Paulista? Isso que o Piperno falou é muito interessante, isso aí que ele falou. No começo do ano, as diferenças são pequenas. É isso mesmo, às vezes até mesmo o entrosamento, o condicionamento físico, tudo aí. É só lembrar de 2025, o primeiro jogo do Flamengo foi contra o Internacional. Todo mundo falava que o Internacional ia lutar pelo título brasileiro. Todo mundo falava. Os programas diziam lá, Internacional, lá na frente. Primeiro, segundo, terceiro colocado, vai lutar para ser campeão. Ninguém imaginava que o Internacional ia lutar para não cair. O primeiro jogo, Flamengo Internacional, foi um jogo duro, mas o Flamengo jogou melhor. O Flamengo jogou melhor e a gente empatou aquele jogo. Se eu não me engano, foi 1-1 o primeiro jogo do Brasileirão, a gente empatou. E quando o Flamengo foi enfrentar o Internacional, até eu tava acreditando que o Internacional fosse esse time todo. Falei, caramba, cara, beleza, vamos lá. E eu saí dali com uma expectativa pensando, cara, se o Internacional é isso, o Flamengo vai dominar esse Brasileirão. Porque o Flamengo jogou melhor do que o Internacional e eu não achei que foi aquilo tudo que os outros estavam esperando. O Internacional não estava tão bem assim como os outros estavam esperando, né? Ou também eu pensei assim, aliás, poderia ter acontecido. O Flamengo ter jogado muito bem, né? Um dia ali, e eles lutaram muito e conseguiram um empate aqui no Maracanã. Só que no começo do ano, o que o Piperno falou, a diferença é a menor possível no começo do ano. Depois que pega o entrosamento, 2, 3, 4 meses pra lá, aí, meu irmão, aí mostra quem realmente tá pra quê no Campeonato Brasileiro. Eu não sei, tomara que seja o São Paulo que dê prioridade ao Campeonato Brasileiro, que é aquilo que de fato ele tem de mais importante para jogar na temporada. Eu acho difícil o São Paulo poupar contra o Flamengo pensando no Campeonato Paulista, gente. Aí é imperdoável. A torcida do São Paulo não vai perdoar, pô. É isso aí, nação. Chegou o fim do vídeo. É verdade, né? Pô, brincadeira. Se o São Paulo realmente jogar com um time reserva, é até bom pro Flamengo. É até muito bom pro Flamengo. Agora, a torcida não vai perdoar. Isso aí é inaceitável. O Brasileirão é muito mais importante do que um estadual. Bem, sobre o Arrascaeta tá voltando. Cara, isso é muito bom, o Arrascaeta tá voltando. É muito bom. Só pra... Ó, a questão de números aqui, ano passado ele jogou 64 partidas, fez 25 gols e deu 20 assistências. Caramba, Arrascaeta ano passado jogou muito. Muitos até disseram que foi o melhor ano do Arrascaeta no Flamengo. Superando inclusive o ano de 2019, que aquele ano foi espetacular. Aquele ano foi mágico. E muitos disseram que ele superou o ano de 2019. Tomara que ele supere até o ano passado. De tanto que joga esse ano. De tantos títulos que traga pra gente de novo. No caso agora o jogo. Quarta-feira, 9h30 da noite. Lembrando os últimos dois placares de Flamengo e São Paulo. Ano passado o Flamengo ganhou em casa de 2-0. E empatou, como eu já disse no vídeo, no Morumbis, 2-2. Com uma falha, um erro ali, né? No caso, falha não, um erro. Um mole, uma bizarrice do Plata ter sido expulso, a gente dominando o jogo. O Plata, infelizmente, foi marcar lá em cima, né? Que é o estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta. Marcação alta, pisou no tornozelo do cara, foi expulso na hora. Indefensável. Foi pra expulsão mesmo. E a gente acabou tomando gol e levando empate e quase até a virada. Meu Deus do céu. A gente tava torcendo pro jogo acabar logo. Pra sair pelo menos com um pontinho de lá. Beleza? E é isso aí, galera. É isso aí. Vamos torcer pra esse ano o Flamengo conquistar esse Brasileirão. Se Deus quiser vai dar certo. Vamos torcer pro nosso Mengão ser campeão de tudo, na verdade, né? Não quero só Brasileirão. Que a gente puder ser campeão, a gente tem que correr atrás. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
Te peço para que você curta, compartilhe, comente. Ajuda muito, muito mesmo o canal. Tá bom, galera? Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Tamo junto. Fica com Deus.